Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. Vamos fazer uma reação aqui sobre o caso Bruno Henrique, o julgamento do Bruno Henrique, que foi adiado para quinta-feira, causando muitas polêmicas, principalmente do lado rival, porque a Leila Pereira, com certeza, ela acha isso um absurdo, chegou até a criticar o STJ. Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a mídia palmeirense como um todo vai falar sobre esse assunto. Créditos na descrição. Bora pro vídeo, galera. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí nesse início de noite de segunda-feira, que já tá começando quente, hein? Que já tá começando quente. Temos aí um assunto polêmico para comentar. E quando eu falo para vocês que essa final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, ela vai envolver muitos aspectos além do aspecto esportivo, isso não é por acaso. Os bastidores entre essas duas equipes, eles estão cada vez mais ácidos. E embora os seus técnicos, do ponto de vista técnico, tenha feito elogios, né? Abel Ferreira elogiou o Flamengo, Felipe Luiz elogiou o Palmeiras, do ponto de vista de dirigente, é sempre uma lá, outra cá. Então, a gente vai comentar sobre isso. Temos várias atualizações para trazer aqui para vocês. Leila Pereira pressionando o STJD e ainda utilizando o julgamento de Bruno Henrique como exemplo. Vamos lá, então? Vamos direto ao ponto aqui. É o seguinte, meus amigos. Hoje pela manhã, mais ou menos próximo da hora do almoço, nós tivemos o desfecho do caso do Alan. O Alan foi um jogador que levou um cartão vermelho, uma expulsão, em julho, em um jogo contra o Fluminense. E ele estava naquele processo moroso entre ser suspenso ou não. Ele já havia cumprido um jogo de suspensão, só que aí ele acabou sendo denunciado no STJD. E hoje saiu aí a sentença, né? Ele foi punido com mais um jogo de suspensão, que vai ser o próximo jogo do Palmeiras no sábado, durante a data FIFA contra o Santos. Pois bem, paralelamente ao caso do Alan, nós temos o caso do Bruno Henrique, que também está sendo, e foi, pelo menos parcialmente, julgado pelo STJD. O julgamento acabou sendo interrompido e vai voltar posteriormente. Estão falando que volta ainda essa semana, se tudo der certo. E vamos ver aqui um pouco do desdobramento do caso Bruno Henrique. Um caso, inclusive, meus amigos, que parece que vai terminar meio em pizza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesta segunda-feira, a matéria lá da ESPN, tá? Nesta segunda-feira, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi julgado. A matéria lá da ESPN, tá? Nesta segunda-feira, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi julgado pelo Pleno, que é a segunda instância do STJD, em relação ao recurso da Procuradoria do Tribunal, quanto à sua condenação por 12 jogos de suspensão, mais multa de R$60 mil em setembro deste ano. A sessão, porém, foi interrompida quando o auditor Marco Aurélio pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso do processo antes de proferir o seu voto. Com isso, o julgamento será adiado. Ele será retomado na próxima quinta-feira, às 15 horas, como uma pauta única do dia. No momento da interrupção, o único a ter se pronunciado foi o auditor Sérgio Furtado Filho, que é o relator do caso. Ele votou para absolver o atleta, de acordo com o artigo 243-A, atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Ou seja, liberando o atleta para voltar a jogar. No mesmo voto, porém, Furtado aplicou uma multa maior ao camisa 27, condenando o jogador no artigo 191. O novo valor da punição será de R$100 mil, de acordo com o voto. Na sequência, seria a vez de Marco Aurélio votar, mas ele pediu vista. Dessa forma, a sessão foi encerrada com apenas um voto computado. E assim, meus amigos, eu tenho a sensação que o Bruno Henrique, no final, a sentença dele vai ser até mais leve que a do Alan do Palmeiras. A gente dá risada para não chorar.
Mas a sensação que eu tenho é essa, que quinta-feira o Bruno Henrique vai ser condenado a pagar a multa, porém só a multa. Porque ao mesmo tempo que ele foi absolvido, ele foi punido com o pagamento da multa. Então vai pagar os 100 mil reais e tá liberado. Na data FIFA, ele estará à disposição do elenco do Flamengo para continuar jogando e assim vai ficar. Tá ferrado, meu Deus do céu. Perdeu pro Mirassol, levou um baile, né? Porque não conseguiu acompanhar os caras, parecia o LDU na altitude. Me lembrou muito aquele jogo, cara. Que é isso? Então, e agora precisa ganhar, vai jogar contra o Santos, que é clássico, né? Diferentemente de jogar Flamengo contra Santos, Palmeiras contra Santos é diferente. Mesma coisa quando joga Palmeiras e Fluminense, Palmeiras e Vasco, é diferente quando o Flamengo joga com esses times. Clássico, né, velho? Clássico é foda. Clássico estadual ali, rivalidade, é diferente. E o Palmeiras vai pegar o Santos completo, teoricamente, né? E o Palmeiras, né, tem 9 ou 10 jogadores. Perdeu o Alan também, que foi punido aí com 2 jogos. A Leila Pereira tá brava, já vamos falar sobre isso. Perdeu o Andrés Pereira, que apesar de não ter jogado nada contra o Mirassol, e a torcida criticou demais a inatividade do Andrés Pereira, mas perdeu ele pro jogo contra o Santos, também levou cartão amarelo. E o Palmeiras teve os convocados para seleções, né? Assim como teve o Flamengo, né? O Flamengo teve um monte de uruguaio e tal. O Flamengo vai ficar sem... teve 7 convocados. Não, 7 ou 8. Tem que foi o Vitor Roque, Flaco Lopes, Piquerez, Emi Martins, Gustavo Gomes, cara, Souza. Foi uma festa. Com o time inteiro do Palmeiras convocado. Infelizmente. E vai pegar o Santos. O que, na minha opinião, é uma injustiça total desse negócio de data FIFA aí. Mas isso aí é mais culpa da CBF do que da própria data FIFA, e também culpa dos clubes brasileiros, né, que não fazem bosta nenhuma para mudar isso, não brigam, não vão para cima da CBF para mudar a data FIFA, para mudar gramado, para mudar árbitro, não luta por porra nenhuma. O negócio deles é o dinheiro da televisão, e o resto que se dane, tá tudo certo. Então não adianta ficar reclamando, né, quem reclama é nós aqui, torcedor trouxa. Essa que é a verdade. Sei que o Palmeiras tá ferrado, né. E o Andrés Pereira criticado pela torcida do Palmeiras, que ele não funciona contra o time rápido e físico. Ele não consegue marcar, ele não faz nada. Realmente, não jogou nada ontem. Ele não é o primeiro jogo que eu vejo que ele não joga nada. Realmente ele tem umas dificuldades às vezes aí. O time meio rápido, o time meio corrido, meio físico, ele capenga, ele não tem muita habilidade não. Tá deixando a desejar. É bom, e essa data FIFA, só pra gente falar de novo... O que vai acontecer? São vários jogadores que não vão jogar. Vamos lá. Além da dupla Arrascaeta, Vinha e Varela, né? Além da dupla, que a dupla que faz aqui, pô, eu peguei no metade, né? O Felipe Luiz não vai contar com 7 jogadores. Vamos falar certinho. 7 jogadores, tá? Lá e vai jogar contra o Sport. Teoricamente é mais fraco, mais fácil do que enfrentar o Santos. No caso do Palmeiras, enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro. Então... não tem 7 jogadores. Os 2 da seleção brasileira, Danilo Alexandre, e aí também o Arrascaeta, Vinha e Varela, do Uruguai, tá? E o Plata do Equador e o Carrascal da Colômbia. É só isso, mais nada, tá? Mais nada. Só que o Flamengo tem um baita do elenco ali e vai pegar o Sport, talvez não seja tão difícil assim, com todo respeito ao Sport, mas é uma bosta de time, desculpa. Tá ruim, vamos falar a verdade, tá mal. Não adianta. Assim como o Santos tá mal, mas o Santos é clássico contra o Palmeiras. Já muda um pouco. O Santos deu problema pro Palmeiras no jogo do Allianz. Lá, a gente não, quase que a gente capenga ali. Deu sorte ainda, tá? E o Palmeiras, o cenário é bem complicado, né? Tem baixas confirmadas para o confronto contra o Santos agora no sábado, no dia 15. Além das convocações, tem a suspensão de Alan e também no Andrés Pereira, como acabei de falar. Então tem, ó, Gustavo Gomes, Souza, Flaco Lopes, 3, Vitor Roque, Piquerez, Emiliano Martins, Facundo Torres, 7, 9 desfalques do Palmeiras, cara. Pô, é uma palhaçada isso aí, cara. É uma vergonha, cara. Como é que o time que estão disputando o final de campeonato aí, final da temporada, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, sofre dessa forma? Investe pra quê? Pra chegar na hora do vamos ver, emprestar jogador pra seleção e não ter o jogador à sua disposição pra definir os jogos? Ah, eu acho totalmente injusto isso, cara. Mas eu sou um bosta, né? Vou falar a verdade. Eu sou
um youtuber aqui, brincando, de torcedor, falando de futebol aqui pra vocês. Adoro fazer isso, mas eu não tenho essa palavra ativa como quem deveria resolver isso são os clubes. Dona Leila Pereira, seu BAP, daí por diante. Essa galera aí que tem que resolver esse problema. Não é nós. A gente tem que falar, né? Reclamar, porque a gente tá torcendo, a gente paga ingresso, paga camisa, paga assinatura de televisão pra assistir essas porra. Sacanagem, velho. Sacanagem. E aí, cara, né, a gente fica naquela, quem vai ser campeão? Dois times empatados no número de pontos, pra mim, detalhes ali, o Palmeiras tem uma vitória a mais e tal. E quais os próximos jogos do Flamengo? O próximo jogo é o Sport. E o Palmeiras, o Santos na Vila Belmiro. Só que o Flamengo pega o Sport também fora de casa, que pode dar uma complicação. Lembrando que o Sport também está precisando ganhar e tal, mas está quase rebaixado, né? O Flamengo pode inclusive rebaixar o Sport lá lá nesse jogo lá na Ilha do Retiro. Lá. Os últimos jogos do Flamengo, Sport e Flamengo. Aí depois tem o Fluminense e Flamengo, é um clássico, isso pode complicar. Tem Flamengo e Red Bull no Maracanã, Flamengo passa fácil. Tá? Tem Atlético Mineiro e Flamengo, lá no Mineirão, não, na Arena MRV, né? Um jogo complicado também. Palmeiras e Flamengo, já foi, cara. Flamengo e Ceará, né? Tem jogo aí complicado. O Flamengo vai ganhar isso aí tranquilo. Capítulo do caso Bruno Henrique do Flamengo. Julgamento hoje, um dos auditores pediu vista, o relator já havia votado a favor de absolvição do Bruno Henrique, enfim, uma pena de R$100 mil ou pagamento de multa, enfim. A situação ainda não está definida, o julgamento vai ser retomado na quinta-feira. Vamos acompanhar aqui no telão o que aconteceu lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro, nesse caso, Bruno Henrique. Vamos lá. O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, compareceu nesta segunda-feira ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio. Acompanhado de advogados e do empresário, o jogador não conversou com a imprensa na chegada, conforme o esperado. E da primeira fila do plenário, acompanhou a última instância do tribunal julgar os recursos da Procuradoria e da defesa do atleta que recorreram da decisão de setembro, quando o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por forçar um cartão amarelo e favorecer apostadores durante uma partida contra o Santos, em 2023. Desde o primeiro julgamento, ele vinha atuando com base em um efeito suspensivo. Os advogados de defesa voltaram a pedir a prescrição do caso, que foi rejeitada pelos relatores. Depois, solicitaram a absolvição do atleta. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é ilegal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. Então, a Justiça Desportiva já entende que não é algo ilegal. Portanto, não pode se dizer que é uma atitude antidesportiva, uma atitude contra a ética desportiva, porque a Justiça Desportiva já se debruçou sobre esse tema e a gente sabe que toda rodada tem alguém forçando o cartão amarelo estrategicamente. Sobre o lance da falta, ficou muito claro, muito evidente que, mesmo que tivesse algo planejado com o próprio Flamengo, ou seja, eu preciso levar aquele terceiro cartão amarelo, talvez durante a partida as coisas mudam, né? Como é que você vê que ali o Bruno estava completamente dentro do jogo, dentro da partida, e nem sequer isso, eu entendo, que é uma posição da defesa, uma posição do Flamengo, ele conseguiu executar. O primeiro dos 9 auditores, Sérgio Furtado Filho, votou pela absolvição dos 12 jogos de suspensão e a favor da punição em R$100 mil. O segundo, Marco Aurélio Choi, pediu vista do processo, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar e a sessão foi encerrada. Uma nova sessão será marcada ainda para essa semana, lembrando que o elenco rubro-negro folgou nesta segunda, se reapresenta na terça e no sábado volta a entrar em campo, enfrenta o Sport em jogo adiado do Campeonato Brasileiro em Pernambuco. A parada é a seguinte: independente de qualquer clube, de qualquer jogador, isso tem que ser resolvido rápido, principalmente no momento de decisão de campeonato brasileiro. E por causa dessa demora, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, questionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva sobre adiar o julgamento do atacante do Flamengo, Bruno Henrique.
normal, foi pedir vistas, isso faz parte do processo. Segundo a dirigente, o atleta rubro-negro atua há 2 meses, tendo sido já condenado. Leila disse que o que está acontecendo não é justo e citou o fato de Bruno Henrique fazer gols e decidir os jogos estando punido por uma infração grave. O problema é que na lei existe o tal do efeito suspensivo. Quando ele é solicitado, existe a obrigação de concedê-lo. E é isso que está acontecendo. Ela ainda comentou que o Alan do Palmeiras era réu primário e pegou 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois teve a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. A mandatária do Palmeiras finalizou cobrando uma postura equilibrada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que os 2 clubes, Palmeiras e Flamengo, tenham condições de igualdade. Vamos falar de futebol, então, bola rolando, hora do giro. Vamos falar de futebol, então, bola rolando, hora do giro pelo Rio de Janeiro. A data FIFA começou e apenas o Flamengo entra em campo nesta semana. Um jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, diante do Sport no próximo sábado. O rubro-negro segue na briga pela liderança. É o segundo colocado com a mesma pontuação do líder Palmeiras, 68 pontos, mas com uma vitória a menos. E para esse jogo contra o Sport, o técnico Felipe Luiz tem 7 desfalques confirmados. Além de Danilo e Alexandro, chamados por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira, Arrascaeta, Vinha e Varela foram convocados pela seleção uruguaia, Plata pelo Equador e Carrascal pela Colômbia, e por isso não ficam à disposição da comissão técnica. Eles ainda podem ficar de fora do clássico diante do Fluminense no dia 19 de novembro. Quem não gostou de ficar de fora da lista da seleção brasileira foi Léo Pereira. Respeito à escolha dos convocados, eu acho que realmente só tem jogadores ali de nível A, mas também fica meu questionamento por não ter oportunidade. Todos os zagueiros que passaram por aqui tiveram. Fabrício, Léo, Danilo já vinha antes sendo convocado. Mas enfim, eu sigo trabalhando, criei expectativa sim, não vou mentir, mas é uma coisa que dá para me controlar. O que dá para me controlar é dar o meu melhor no dia a dia, nos jogos, e quem sabe um dia eu esteja lá. Quem também tem muitos desfalques por conta da data FIFA é o Vasco. O lateral direito Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti. Puma Rodrigues defende a seleção uruguaia e Andrés Gomes e Carlos Cuesta se apresentaram à seleção colombiana. O Cruz Maltino vai usar o período livre para tentar corrigir os erros, já que vem de 3 derrotas seguidas. A última foi no sábado, diante do Juventude em São Januário. Para voltar a dar alegria para a torcida. E a torcida, a gente tem que saber agora ser criticado, porque o que a gente merece agora é crítica. Eu acho que nós estamos aqui, todo mundo em prol do Vasco, de fazer as coisas acontecerem pro Vasco. E assim, grande nação, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um corte diário de reação. Vamos esperar o desenrolar aí dessa questão, né? O julgamento do Bruno Henrique. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que ele seja absolvido para ajudar o Flamengo, principalmente, né, na Taça Libertadores da América diante do Palmeiras na final. É o que os rivais não querem, mas nós queremos sim que o Bruno Henrique esteja na final, junto com o Pedro, se recuperando. E é isso aí. Não esquece de fortalecer com like, galera. Não esquece também de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho das notificações. E é isso aí. Bom, créditos na descrição do canal. Sendo assim, um abraço a todos. Vou ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo.